A maioria das pessoas apenas diz, porque gostaria eu de ter 180 anos. Você usa fraldas, tubos e não se lembra o seu nome, fica totalmente dependente de outras pessoas, sente o seu cérebro indo embora. E cara, isto não é o que o envelhecimento foi ao longo de toda a história. Não é natural, não é necessário, não é o que está acontecendo com as pessoas que até mesmo fazem algumas dessas coisas. I think you gotta have a dream. The School of Greatness. Really? Yeah. Please welcome Lewis Howes. Então me fale sobre hormônios e o que você aprendeu. Os hormônios, eles afetam quanto tempo você vive, assim como sua saúde, ou afetam apenas algumas coisas na vida? Os hormônios afetam tudo. Tem um capítulo inteiro no Super-Humano sobre o uso de hormônios para o anti-envelhecimento. Existe muito medo em torno da reposição de testosterona, principalmente nos anos 70 com a fúria do esteroide. Eles estavam usando testosterona não bioidêntica. Estes são produtos farmacêuticos que bagunçam seu fígado e levam seriamente sua testosterona muito além dos níveis normais. Quando eu tinha 26 anos, eu fiz o que você fez. Isso foi há 20 anos. Ninguém fazia esse tipo de coisa. Era até difícil encontrar um médico que pudesse fazer esse tipo de coisa. E acontece que eu tinha mais estrogênio do que a minha mãe. Você estava... Com cerca de 26. Nossa, você também tinha 135 acima do quilos, sim. peso? Cerca de 35 quilos a mais. Nossa. E Mais estrogênio que sua mãe. menos testosterona do que minha mãe. Minha mãe é Quantos durona. anos você tinha? Brincadeira. Eu tinha Quantos anos 26. você tinha? E... Nossa. Então, minha saúde foi um show de horrores completo. Eu tento falar sobre isso e dizer, pessoal, se eu pude fazer as coisas que eu fiz, vai ser muito mais fácil para vocês, porque vocês não começaram... Eu ainda tinha estrias enormes. E acontece que eu fui para a testosterona Aos 26. aos 26, e era um hormônio tiroidiano, porque minha tiroide estava completamente bagunçada. Espero que o seu nutricionista olhe para os níveis de sua tiroide. Eles começam a diminuir um pouco por volta dos 40, e até mesmo uma pequena diminuição na tiroide. Ele é o termostato para o seu corpo. Se ele baixar um pouco, tipo, isso é normal para a sua idade. Quem se importa com a sua idade? Você deve ter os níveis de testosterona de uma pessoa de 30 anos quando tiver 70, ou quando tiver 170. Então, se o seu corpo faz isso, você pensa, eu estou no comando ou sou algo que foi projetado para ter filhos e depois morrer rapidamente? Que é praticamente o que acontece com todas as formas de vida. Talvez você devesse simplesmente assumir. Então foi o que eu fiz. Quando eu estava testando a dieta à prova de balas, eu deixei de usar a testosterona por alguns anos para ver se isso era uma variável e descobri que se eu dormisse com muito cuidado, fiz todo tipo de coisas. Eu poderia me manter em níveis médios, mas se eu quisesse ser um nível médio-alto, o uso de suplementos funcionaria muito melhor. Portanto, as 3 maneiras que você vai querer olhar para a testosterona, o primeiro passo é apenas olhar para impedir que a sua testosterona se transforme em estrogênio. E há compostos herbais e há produtos farmacêuticos que podem fazer isso. A segunda coisa que você provavelmente vai querer fazer é adicionar testosterona. E você quer a bioidêntica, as mesmas que o seu corpo faz. Há basicamente 3 ou 4 maneiras de você fazer isso. Há o tópico, que é um creme ou gel que você coloca na axila, ou eu acho que o termo técnico é partes privadas. Ok. Mas lá embaixo. É. E esse é realmente um ótimo caminho para começar. O problema é que se você estiver perto de crianças ou em qualquer lugar que possa passar para alguém, isso pode ser um problema. Então você tem que ter cuidado. O benefício de ter, especialmente o creme, é que se você tiver uma quantidade muito pequena do creme e acontecer passar para sua parceira em algumas áreas, é que ele foi nomeado creme do grito, porque tem efeitos muito fortes nas mulheres. Então isso... Como queimar ou Não. mais como um grito sexual? Como nunca tive tanto sangue naquela região do meu corpo antes, poderíamos, por favor, fazer isso de novo? Tipo isso. Sem querer ser tão grosseiro com isso. Então, é um truque anti-envelhecimento muito conhecido que você obviamente gostaria de falar para o seu parceiro sobre isso, mas não é suficiente fazer nada fisiológico, a não ser... Eu realmente gosto de como me sinto agora. Então, se você tem testosterona em gel, é um side hack. Você pode injetar também. Se você fizer isso algumas vezes por semana, pode ser realmente eficaz. É só meio chato porque dói quando você tem que fazer isso. Ou, sabe, neste momento eu tenho pellets na parte superior do meu bumbum. E... Acho que você mencionou Sim. pra mim da última vez que a Sim. gente se viu, você tem pellets. Você implantou ela para se liberarem A lentamente. cada 4 meses. Uma vez a cada 4 meses. Você vai lá e eles fazem uma incisão super minúscula, o suficiente para um ponto, basicamente. E então eles enfiam as pequenas pellets lá dentro e depois... Sim, e elas Para simplesmente com se isso. dissolvem. Portanto, não é preciso pensar nisso. Não é necessário Sim. injetar a cada 2 semanas. Só tem que não pensar nisso. Isso dói? Não. É realmente pequeno. Quero dizer, é estranho. É uma cirurgia Se você pequena, receber uma né? massagem, você tem um músculo aqui. Não, isso não é um músculo, isso é testosterona. Uma Uau. parte com muita força, porque
vai explodir. Não, elas são pequenas, elas não explodiriam, mas você não quer esmagá-las. E como isso funciona? Isso é eficaz? Completamente. Meus níveis deveriam ser, se eu testasse agora mesmo, cerca de 900, que é onde eu gostaria que eles Onde é que estivessem. será que eu tô agora? Não tenho certeza. Você Vou checar no provavelmente estaria por laboratório. volta de 650, mas eu não sei, você é eu sou bastante forte musculoso. ainda. Quantos anos você tem? 36. 36. Então você está chegando nesse ponto. E tem outro capítulo sobre algo chamado NAD, que é pronunciado NAD, mas não estamos falando sobre isso. Este é um composto anti-envelhecimento. Estou certo que você está me fazendo pensar nisso porque eu acabei de ler o livro inteiro em áudio pela primeira vez. Li tudo isso em um estúdio. 5 dias, Sim. pior coisa de todos os tempos. Foi. Mas isso realmente faz com que fique na sua mente. Uau. Então, tem uma coisa aqui. Quando as pessoas atingem cerca de 40, especialmente os atletas, eles começam a dizer, quase o mesmo que você disse. Eu estou treinando muito, eu acordo, eu como as coisas certas, sou um cara em forma, mas tem algo que não está certo. Muitas vezes são os declínios no NAD. Então, o que eu fiz foi fazer 10 infusões intravenosas. Fazemos isso no Upgrade Labs, que foi o pioneiro na dependência de drogas e álcool, mas é um protocolo de restauração mitocondrial. Sim, da última vez que eu te vi, era tudo sobre mitocôndrias Sim, no sim. cérebro, né? Sim, isso foi para o Ed Strong. Esse livro foi legal, porque eu não esperava isso. Mas você conhece o Homo Deus e Sapiens? Aqueles livros famosos sobre... Estou na lista mensal dos livros científicos do New York Times, que é tipo a lista dos melhores. Meu livro foi ensanduichado entre esses livros. Isso é incrível. Foi algo que eu nunca pensei ou esperei, e isso... Eu recebi um e-mail e fiquei tipo... Espera, Isso esta é a coisa ótimo. mais legal que aconteceu comigo. Mas isso foi só cérebro, cérebro, cérebro. Super-humano é mais... Agora que seu cérebro funciona, seu corpo funciona, como você o mantém por mais tempo? E claro que tem algumas mitocôndrias, mas existem 7 coisas que nos tornam velhos, e mitocôndrias é apenas uma delas. E acontece que uma pode ser um alicerce para muitas outras coisas. E Mas- quais são as 7 coisas? As 7 coisas são, eu chamo elas de os 7 pilares. Certo. E uma delas são as mutações mitocondriais, ou essencialmente a insuficiência. Então, isso significa que suas células não podem ganhar dinheiro suficiente, ou seja, energia suficiente para que você ganhe dinheiro suficiente. O que realmente acontece é que eu queria fazer energia suficiente para reparar uma célula, mas não conseguia fazer energia suficiente com a comida que você me deu ou com o estado da célula. E então eu não reparei a célula e então coisas ruins E aí acontecem. você envelhece, Sim. né? E, assim, essa é uma. Quero ter certeza que não vou repetir as coisas. Estou tirando É isso a da minha cabeça. mitocôndria. Sim, portanto, mitocôndria é a primeira. A próxima é algo que eu chamo de jaqueta de força celular. E é fascinante que todos ouviram falar de placas beta-amiloides porque ou temos o mal de Alzheimer, todos temos amiloide, mas o que não sabe é que o amiloide se forma em todas as proteínas do seu corpo. E são basicamente as proteínas de ligação cruzada que são inflexíveis. Você recebe mais disso à medida que envelhece. Acontece que existem coisas que você pode fazer que estão chegando online agora mesmo que vão quebrar tudo, mas também há muito que você pode fazer só para evitar que se forme, porque é quase como um tecido cicatrizado a nível celular. Então, se você já levou muitos golpes, como atleta, você sabe o que o tecido cicatricial de um cotovelo, joelho, quadril ou algo assim faz. Imagine que cada célula, cada vez que fica inflamada, só quer obter um pouco mais de tecido cicatricial. Isto está acontecendo. Se você vai viver até pelo menos 180 como eu, talvez você queira que isso aconteça um pouco menos. Caso contrário, estaria andando muito rígido quando for velho. E não quero isso. Ok. Então, como evitar isso? Quer dizer, podemos falar em detalhes sobre cada uma dessas coisas. Acontece que o que você come realmente importa, porque se você come coisas que te deixam inchado, se você tem uma condição autoimune, ou se você tem alergias ambientais e não lida com elas, esse constante baixo nível crônico de inflamação é o que faz isso. Se acumula, né? Sim, então você está falando de 20, 30 anos depois de estas coisas começarem, e de repente, apenas coisas ruins estão acontecendo em seu corpo, e você não sabe por quê. E as células, literalmente, não podem se mover do jeito que deveriam se mover. E o que está acontecendo é que você come coisas fritas com frequência, você come esses grãos, os grãos inteiros que você pensa que são saudáveis, mesmo que seja claro que causam inflamação em todas as pessoas. Desculpe, eu gostaria que não fosse assim, porque eu gosto de um croissant como todos nós. Eu adoro Mas croissant. simplesmente não são bons para nós. É. E algumas pessoas são mais sensíveis do que outras. E para mim existe algo chamado de família sobranoturna. Escrevi sobre isso em Bulletproof. O doutor... Inclusive, eu vi ele aqui. Obrigado. ele fala sobre isso. ahn, Gundry fala sobre Gundry. isso. Fala Sim. sobre isso. Sim. Então, essa foi uma das 4 categorias de toxinas vegetais que podem ser um problema para você em Bulletproof. E o Dr. Gundry, grande amigo, foca muito nessas toxinas.
E há outras coisas que entram nas plantas como os metais pesados. É uma das principais causas do envelhecimento. Há um capítulo inteiro sobre metais pesados. Você sabia que Kale é a fonte número 1 de tálio em nossa dieta? O tálio é chamado de veneno do envenenador. Então não deveríamos ter kale? Não, Kale é nojenta. Você comeu Oh, meu ultimamente? Deus. Colocaram ela com salsa, manteiga, alho. É tipo... É preciso torturar a Kale para que ela fique Então, gostosa. sem kale. Eu não sei se cortar Kale é necessário, mas... Pensei que os verdes folhosos eram Os os verdes melhores. folhosos, alguns deles. Mas há uma diferença entre alface e Kale. Há uma diferença muito grande. Você sabe que eu tenho uma fazenda, certo? Eu tenho ovelhas e porcos. Se eu dou Kale crua para eles, eles cospem. Não estou nem brincando. Se tiver uma pilha de Kale crua, eles não comerão. Agora, se eu for descartá-la, os vermes a Caramba. comerão. Sim. Interessante, então não deveríamos estar comendo Aquele é kale. rico em ácido oxálico, que causa inflamação sistêmica. Voltando a... Sério? Muito, na verdade. Pedras nos rins e gota estão acontecendo em todos os tipos de pessoas que comem muita Kale, especialmente crua. Por isso escrevi um post, na verdade, tem alguns anos. É tipo, ei, cozinhe sua couve, despeje a água, acrescente um pouco de bicarbonato de sódio para precipitar esses microcristais. Porque uma das coisas que a Kale faz, se você comer muito, é que esses microcristais começam a circular por aí. Eles se ligam com cálcio e se colam nos seus tecidos. Nas mulheres, há algo chamado de vulvodynia, onde os cristais se formam nos lábios. E então, é realmente doloroso até mesmo só sentar e... E sobre... Cozinha sua Kale, é tudo o que peço. E não coma todos Cozinhe os sua dias. couve, não coma crua. Isso é... E frita? Elas são cozidas, mas você tem que lavar ela muito bem. É uma toxina muito Voltar. forte que as plantas usam para evitar que sejam sobreaquecidas. Pra não serem Sim. mortas. Elas não querem que a gente mate elas. e sobre- Isso é diferente das lectinas, mas existem coisas assim que estão por aí. Mas é assim, não é preciso ser perfeito, não é tipo, aquele é boa ou aquele é má. Se você estiver fazendo 2 Kales por dia, você provavelmente vai ter pedras nos rins ou outras coisas ruins com o tempo. Eu era vegetariano, eu fazia muitas Kales. Não era bom para as minhas articulações, não é bom para a maioria das pessoas. Dito isto, ela pode ficar gostosa com bacon? Claro que sim, certo? Portanto, Pequenas se você quantidades. estiver tendo um acompanhamento onde tem aquele, ou o que quer que seja, apenas come e aproveite. Mas se você estiver fazendo isso de propósito como suplemento, na verdade não vai fazer de você um super-humano. Provavelmente vai aumentar sua inflamação sistêmica, o que vai aumentar o seu risco dos 4 assassinos sobre os quais escrevo no livro, como diabetes e coisas assim. Aquele não causa diabetes, mas a inflamação sistêmica sim. Então, é sobre pararmos de fazer esses 1000 pequenos cortes em nossa vida. Basta tomar menos. Não é preciso ser perfeito. E se você puder encontrar alimentos desencadeadores para você, eu poderia comer aquele de vez em quando, ou muito se quiser, mas sombras noturnas me destroem. Mesmo assim, eu amo elas. As principais plantas dessa família são tomates. São pimentas picantes, berinjelas. Ah, são tão Eu boas. sei, pimenta cayenne, eu cresci no Novo México. E a gente não pode comer. Bem, não. Você provavelmente pode comer. 1/3 de nós, se você tiver o genes que eu tenho tenho dor no joelho. Já fiz 3 cirurgias no joelho antes dos 23, tive artrite desde os 14 anos e fui causada por elas. Se eu não comer, não tenho dores nas costas. Se eu comer, elas sempre voltam eventualmente. Mas se você não sabe, está dizendo, bem, eu tenho essa crocância, está sempre aqui... Você tem que descobrir o que está causando isso. Porque se você permitir que isso aconteça quando você tiver 60 ou 70 anos, você Vai vai ser odiar muito sua ruim. vida. E se você consertar isso agora, seu nível de energia sobe agora mesmo e você ama a sua vida. E quando estiver velho, você não vai parecer ou se sentir velho. Portanto, é tão importante que a gente descubra isso. E, assim, é uma jaqueta de força celular. A inflamação faz com que este tecido cicatrizado de nível celular se forme. Depois, existem as células zombies, que é das minhas preferidas. Essa é a terceira? Sim, é a terceira. Células zumbis. Células zombies são células que deveriam morrer, mas não morrem. E elas se sentam ali e ocupam espaço e recursos, elas fazem radicais livres, mas não fazem mais o seu trabalho. Então a melhor maneira de matar elas é o jejum. Acontece que o jejum causa autofagia, que é uma das formas de se causar isso. E alguns protocolos de drogas que escrevo aqui, e alguns outros suplementos, um chamado Fisetin, que vem de morangos e algas marinhas, que são usados para remover células senescentes. E estes 7 tipos de agentes foram estudados por muitas pessoas que eu entrevistei no meu programa. E em 20 anos de administrar uma ONG de anti-envelhecimento, conheci pessoas que fazem pesquisa. Assim, depois de décadas de conhecimento, finalmente entendemos isso. David Sinclair, a propósito, é um cara que você deveria trazer para o programa. É um cara que acabou de escrever um livro que diz: eu passei 30 anos estudando envelhecimento em Harvard. E sabe de uma coisa? Agora me sinto seguro, dizendo que podemos virar o relógio biológico em nós mesmos para trás, porque agora sabemos por que envelhecemos e o que fazer a respeito. Uau. Direto. Você não faz isso como um acadêmico a menos que tenha certeza. Na verdade, estamos no ponto em que sabemos o que estas 7 coisas farão. Se você tem um carro,
Você sabe que se você quer manter o seu carro por um tempo, você deve trocar o óleo, trocar os pneus, fazer o cronograma de manutenção. Mas se você fizer apenas a metade do cronograma, o carro não vai conseguir. Bem, estas 7 coisas no super-humano são as 7 coisas que você acumula. Porque se você não fizer todas, não vai fazer a manutenção do seu corpo muito bem. Você vai ter um problema. E, assim, para se livrar dessas células zumbis, o jejum é uma grande coisa, assim como algumas dessas outras coisas novas que estão surgindo. E o que é legal aqui é que eu posso dizer exatamente quando e o que está acontecendo neste momento. Ainda assim, a maioria das pessoas não vai tomar o coquetel de drogas porque custa cerca de $500 e ainda é considerado experimental. Todos os meus amigos anti-envelhecimento pensam, sim, vou fazer isso uma vez por ano durante algum tempo porque é $500. E eles se sentem melhor, seu sistema imunológico funciona melhor e eles estão percebendo uma diferença. Estou falando das coisas que os bilionários loucos fazem, coisas que funcionam, as coisas que você pode fazer que são muito acessíveis, suplemento de $50 ou coisas assim, e depois as coisas gratuitas, e que em primeiro lugar param o problema. Então o acordo é que você não tem que sair e fazer isso, mas qualquer coisa que os bilionários estejam fazendo, se isso custar $10 mil agora mesmo, vai custar 200, é. Sim, só para aumentar a consciencialização. Você vai até a sua companhia de seguros e vai dizer, ei cara, por que não posso ter isso? Porque não preciso substituir o joelho se você me der células-tronco nos joelhos. Eu escrevo sobre isso. Eu compartilho toda a experiência. Fiz uma transformação de $120 mil em células-tronco do corpo inteiro em Utah. Você mesmo? Bem, quer dizer, eu tive médicos fazendo isso, não eu. Então eu fui, 3 médicos, Dr. Harry Edelson liderou, e uma neurocirurgiã de John Hopkins chamada Marcella, e Remy Killen fez as coisas cosméticas. Eu fiquei inconsciente por 4 horas, eles me arrancaram meio litro de medula óssea. O quê? Como fazem isso? Eles entram pelo seu quadril, na crista ilíaca. Já fiz isso 2 vezes. Uma vez eu estava acordado, na verdade, sem anestesia. Eles eu tenho um tiram vídeo. isso? Sim, o vídeo você vê eles martelando essa coisa, então eles vão direto no osso. No osso? Olhe para o seu rosto. Caramba. Não dói. Todos dizem que dói e é só... É a sensação mais estranha que eu já tive. Foi intenso, mas não foi uma dor. Foi mais como unhas arranhando um quadro negro. Então, eu fiz isso. E quando foi isso? Vejamos, eu fiz isso há cerca de 1 ano. Impossível. E... Quanto eles tiraram disso? meio litro. Isso é uma boa quantidade de medula óssea. E o que eles vão fazer com isso? Bom, eles pegam, retiram as células-tronco e depois as reinjetam pelo corpo inteiro. Assim, eu tinha células-tronco da minha gordura e da minha medula óssea, manda injetá-las em todas as articulações do corpo, joelhos, quadris, em toda a coluna vertebral, dentro da coluna, ao longo da medula espinhal com uma canula, no líquido espinhal cerebral, no rosto, no cabelo, órgãos reprodutores masculinos. Em quase todos os lugares onde se pode colocar uma célula-tronco em humano, eu fiz tudo ao mesmo tempo. Em 4 horas? Sim. Ficou em estado de recuperação por alguns dias, pelo menos, né? Os 2 primeiros dias foram bastante difíceis, principalmente na coluna vertebral, onde colocam dentro da coluna. Meu Deus, cara. Cada junta está sendo injetada através de uma agulha ou através... É uma agulha que eles usam, uma máquina de raio-x 3D ou ultrassom que guiam a agulha para que ela passe pelos lugares. Mas sabe de uma coisa? Você tá dormindo, né? Sim, você está dormindo. Você acorda e diz, eu pareço o exterminador. A dor. Os 2 primeiros dias simplesmente não foram os melhores. Mas sabe de uma coisa? Isto é o que... É muito improvável que eu tenha estenose espinhal quando tiver 80, porque minha coluna está rejuvenescida. E todas as lesões antigas que tive estão apenas desaparecendo, ou já desapareceram, ou coisas realmente dramáticas. Até minha esposa, ela tinha o pescoço travado desde os 9 anos, quando caiu de um prédio de 2 andares. E 3 dias depois de ter sido injetada, ela falou, eu posso mexer minha cabeça pela primeira vez até o fim, isso é incrível. Então... Quanto desse placebo é mais potente que... Eu realmente não... Ciência. Para células-tronco, existe uma enorme quantidade de ciência. Mas eu me pergunto o quanto disso é ok, eu fui injetado e agora eu vou me sentir confiante para poder... Eu acho que ela tinha outros tratamentos. Ela é médica de urgências, formada no Instituto de Karolinska. Ela já teve muitas pessoas trabalhando no seu pescoço. Entendi. E ela nem estava esperando, estava só... Tá, pode injetar essas coisas ou o que seja. Então, para ela, era isso. E eles também fazem nos órgãos reprodutivos. Tivemos alguns filhos, sabe? Ela tem 50 anos. Ambos tivemos intervenção nos nossos órgãos reprodutivos. E ela está completamente convencida. Mudanças extremas. Então, você poderia dizer, certo, Dave, isso é ridículo. Você poderia comprar Tesla com isso. O negócio é o seguinte, número 1... Mas pode viver um sim, extra, né? Mas também sou uma cobaia. Então, fizemos um acordo. E... Exatamente. 2... eu tenho outros amigos que passaram por todos os tratamentos. Eu realmente falo sério sobre viver muito tempo. Mas não deveria custar tanto assim. Dentro de pouco tempo serão $12 mil. Está mudando rápido, rápido, rápido. Mas as diferenças de como você se sente são profundas.
Portanto, isso é um exemplo do que um biohacker maluco faria. E antes da gente continuar com a entrevista, se você sente que você não tá vivendo a sua vida mais autêntica, não tá concentrado no seu propósito e não tá vivendo a vida que o seu eu do futuro vai ficar muito orgulhoso, eu escrevi um livro chamado The Greatness Mindset, e eu acho que você vai amar. Com histórias poderosas, estratégias apoiadas em ciência e orientação passo a passo, The Greatness Mindset vai te ajudar a superar todos os desafios na sua vida para projetar a vida dos seus sonhos e torná-la gradualmente realidade. Não deixe de clicar no link abaixo da descrição para ter uma cópia hoje mesmo, ok? Vamos voltar pro vídeo. Ok, digamos que você esteja enfrentando uma prótese de quadril articular. Você entraria e gastaria $5.000 em vez de conseguir a prótese se tivesse 50% de chance de não precisar de uma nova articulação? Seria a maioria incrível. faria isso, especialmente se sua seguradora pagasse, porque uma substituição é mais ou menos 25 mil e crescer seus próprios tecidos de volta é cerca de 5 mil. Então vamos fazer isso. E por isso, muito do super-humano, vou falar sobre esse tipo de coisa dizendo: talvez você devesse saber que existe, mas há tantas coisas que são gratuitas e baratas que podem regenerar algo. Vamos falar sobre joelhos. Quero dizer, você e eu já conversamos sobre joelhos antes. Mas há algo chamado Prolozone, que eu falo aqui. Eles injetam gás ozônio. É uma injeção de $150 no seu joelho e faz com que a cartilagem volte a crescer. E eu já vi radiografias de antes e depois de pessoas e já vi a diferença em minhas próprias articulações. Então, é uma coisa muito potente. E você já ouviu falar em injetar ozônio em uma articulação? Não. A maioria das pessoas não sabe disso, mas a ciência vem trazendo isso desde a Primeira Guerra Mundial. 100 anos de ciência e é simplesmente desconhecida. Então, eu entrevistei e conheci os pioneiros desse espaço, as primeiras pessoas desse campo, e falo sobre isso no livro dizendo: aqui está o que a ozonoterapia faz para restaurar a mitocôndria, a número 1 das coisas envelhecidas. Então você pode passar por isso e ter a história de como é fazer estas coisas, mas também, aqui está o que você pode fazer agora mesmo para aumentar suas células-tronco. A propósito, o jejum parece ser realmente eficaz para muitas coisas. Dormir e jejuar são coisas... Pode Sim, fazer o truque, essas são né? coisas loucas. Mas então, como você dorme? Isso é uma coisa importante. Então você rastreia o seu sono em um anel ou qualquer outra Preciso coisa? muito do anel ouro, acho que eu vou comprar Oh, um. caramba. É incrível, Sim, né? se você quiser, posso enviar um e-mail para Heartbeat. Mas vou te mostrar uma pontuação de sono aqui, que é... Aqui está. Olhe, eu dormi 6 horas e 50 minutos. 2 horas e 50 minutos de sonho sonhador. Isso é muito mais do que um jovem de 20 anos consegue dormir em 8 horas. Sério? Ah, sim, e 1 hora e 19 de sono profundo aqui. Então você tem que rastrear isso pra saber se seu Sim, sono tá funcionando certo, ou não, e posso né? te dizer que se você está tendo 1 hora ou mais de 1 hora, eu faço 1 hora e meia de sono profundo, você está recebendo mais do que a maioria das pessoas. E com o tempo, à medida que você envelhece, há um declínio no REM e no sono profundo. E isso é o que te mantém jovem. Então, eu durmo como uma pessoa jovem. Eu fiz isso de propósito. Eu não costumava ser bom a dormir. Aprendi a fazer isso. Escrevi blogs premium sobre truques para o sono. E quando as pessoas falam de óculos para bloqueio, eles não são suficientes. Criei uma empresa chamada True Dark, que na verdade patentei óculos para dormir que são mais do que óculos bloqueadores. E você usa eles antes de dormir. E eu não fico com jet lag quando uso eles. E todas essas loucuras. Porque agora conhecemos a ciência que não conhecíamos há 10 anos. Então, nossa capacidade de dormir como jovens mudou, e isso reduzirá o risco das coisas que mais provavelmente o matarão, além de torná-lo mais jovem. Dormir melhor. Sim. Tudo bem, então nós temos mitocôndrias, células zombies, jaquetas retas celulares. Tudo bem, existe um acúmulo de gosma dentro das células. Eu chamo elas de lixo intracelular. E nossas células têm estas coisas chamadas lisossomos. Seu trabalho é pegar partes quebradas da célula, ou partes do metabolismo dos alimentos, e dirigi-las e usá-las. É como um forno que queima resíduos, queima lixo. Então, se você for para o lixão, tem um incinerador, mas e se você colocar coisas no incinerador que não queimariam? Eventualmente fica cheio, e você não poderia usar o incinerador porque não iria ter mais espaço para colocar as coisas. Bem, isso está acontecendo com você agora mesmo. Então, as empresas estão trabalhando em enzimas que você poderá tomar que ajudarão a remover isso. Enquanto isso, o que você pode fazer é colocar menos coisas no seu corpo que suas células não podem quebrar. Ou seja, em outras palavras, não coloque pedaços de metal no incinerador porque eles não queimam. Certo? É. Portanto, para resolver este problema agora, a coisa mais fácil a fazer é não comer muito açúcar. Porque o açúcar ajuda a criar algo chamado produtos finais da glicação avançada, ou AGE. E não coma carne queimada ou legumes queimados. Em Bulletproof, eu escrevi sobre os perigos de comer glicação avançada nos produtos. E
O problema é que existem apenas 2 estudos, mas sabemos que eles se formam a qualquer momento em que você come açúcar. O açúcar vai para o seu... Se você aumentar o seu nível de açúcar no sangue, ele vai para dentro e prejudica seus tecidos do jeito que as cebolas são caramelizadas. Isso são produtos finais avançados de glicação. Você pode fazer esse creme brulee ou carne crocante. Bom, cara. Eu não sei porque eles são gostosos, porque realmente são ruins para nós. Mas sim, eles são muito bons. Então, se você Não coma apenas... coisas queimadas, né? Sim, quando você for ao restaurante, diga, pode não queimar muito meu bife? Entende? Você só não quer comer aquela coisa tostada ou super queimada. E se ocasionalmente tiver uma crosta caramelizada no seu bife, ótimo. Tente um ponto marrom, não preto, certo? Você não tem que ser perfeito. Mas quando você faz isso, quando você come essas coisas, agora sabemos que elas entram e ficam bem no lissoma. Agora suas células não podem queimar todos os outros pedaços de proteína, então você acaba ficando eventualmente com células zumbis por causa disso. Então vamos colocar menos coisas que são prejudiciais lá. Normalmente seus níveis de açúcar no sangue, não coma alimentos queimados. Grande Entendi. diferença, ok? Depois Ok. tem um acúmulo de coisas fora das células, certo? Este é outro conjunto diferente de problemas. E aí, é incrível que às vezes o jejum faz uma grande diferença para O isso. jejum faz tudo, Sim, né? mas você também pode ligar as toxinas tomando coisas que ligam as toxinas. Você tem estes metais pesados que estão dentro das células e fora delas. Como qualquer animal envelhece, as coisas com bioacumulação ficam cada vez piores. Então, eu gosto de pescar. E por isso vou para o Alasca com amigos uma vez por ano. Se você pegar um alabote de 100 libras, você o joga de volta. E a razão de você fazer isso é que este peixe provavelmente tem 100 anos de idade. E provavelmente vai pôr muitos ovos, o que é bom, você deve deixá-los reproduzir. Mas, mesmo que você quisesse comê-lo, esse peixe tem 100 anos comendo outros peixes. E está cheio de mercúrio, níquel, cádmio, todas as coisas que vão atrapalhar seu metabolismo celular. Dar a você cabelo grisalho. Tem aqui um capítulo inteiro sobre cabelo grisalho, queda de cabelo, coisas assim, rugas na pele. Mas o verdadeiro problema aqui é que você e eu somos da mesma maneira. Então, se você come comida, você precisa comer comida limpa. E você quer remover as toxinas ao longo do tempo. Caso contrário, quando você tiver 100 anos de idade, você terá 100 anos de acumulação de toxinas destas coisas que não deixam naturalmente o seu corpo. Assim, no super-humano, eu pego este suplemento de fibra, eu pego carvão ativado e faço estas coisas que permitem que o corpo simplesmente elimine estas coisas naturalmente. Caso contrário, eles entrarão e estarão no seu fígado, no seu cérebro, no seu esqueleto e no seu sistema nervoso. E com o tempo, todas as doenças do envelhecimento estão associadas à acumulação de metal. Então, este é um exemplo de uma toxina que poderia estar fora das células. Um dos outros 7 pilares do envelhecimento são os telômeros. Número 5. Sim, eu acho que este é o número 5. Telômeros, Bom, né? tínhamos Que eles- toxinas dentro das células e fora delas, como o acúmulo. Você tem intercelular, então extracelular é o número 5. Certo, extracelular, né? Extra, é XTRA, extracelular, portanto, dentro e fora das células. Uhum. E então, Vejamos, o número 6 seria o telômero. E isto é algo... são extremidades do gel, as extremidades do DNA, o que é Eles isso? são diferentes das pontas do DNA. Essencialmente, imagine isso como um pavio. Você tem uma célula, cada vez que ela se divide, você subtrai uma unidade do pavio. Isso é chamado de limite de Hayflick, e normalmente é cerca de 37. Se você tiver telômeros normais, você pode copiar uma célula 37 vezes, e então não acontecerá nada. Nesse ponto, você recebe célula zumbi. Então, o que você quer fazer é descobrir como acrescentar mais peças nesse pavio. O único problema é que se você acrescentar muitas peças nele, aumenta o seu risco de câncer. Mas e se você pudesse reduzir o número? Então, a regeneração, sempre que você aumenta o crescimento das suas células como uma pessoa jovem, você aumenta o seu risco de câncer. Então acontece, aqui eu digo, bom, existem 4 coisas que te vão matar se você for mediano. São câncer, doença cardiovascular, Alzheimer e diabetes. De 80% Sério? das pessoas que ouvem o programa, uma delas vai te pegar. Sério? E geralmente, diabetes é um precedente dos outros 3. Então, vamos assumir que não somos medianos, porque você pode ler o livro e pode fazer as coisas. Você e eu não somos medianos porque, bom, nós temos a capacidade de ter a comida que queremos. Isso por si só é uma enorme vantagem. Há muitas pessoas que realmente Não tem estão num isso, deserto né? alimentar. Comem grãos, Sim, todo frequentam dia. lojas de conveniência ou a loja do dólar. Não tem comida boa nesses lugares. Ainda não, pelo menos. Ainda vamos colocar algumas boas barras de colagênio ou hortifrutis nas lojas de conveniência um dia destes. Mas o que está acontecendo com os telômeros é que agora existem compostos herbais que aumentam o comprimento dos telômeros, mas custam Isso é alguns muito $1.000 caro. por mês. Caro Sim, demais. é uma loucura. Mas tem um peptídeo russo, que é um pequeno grupo de aminoácidos, que é injetável e tem sido estudado desde 2003. Peptídeos são a melhor opção nesse momento, sim, né? eu tenho usado Meu peptídeos há nutricionista anos. recomendou. Excelente. Oral É. ou injetável? Injetável. Certo.
Vamos falar sobre isso. Tem um capítulo. Oral é melhor ou não? Depende do propósito, mas as injetáveis são boas. Tem um capítulo inteiro sobre SARMs e peptídeos aqui também. E isto é o que existe de mais moderno. Adoro que nutricionistas estejam fazendo isso, porque para nutricionistas e médicos licenciados é uma zona cinzenta para eles, e eles devem ser completamente livres para ajudar as pessoas a usá-los. Mas porque eles não são farmacêuticos? São uma droga, né? Sim, eles não são uma droga, mas é algo injetável, portanto, é uma coisa delicada. Tá dizendo que é sobre isso que todo médico está falando em todas as conferências e todas Sim. as pesquisas que têm resultados saudáveis, naturais e Eu bons, estou né? nisso há 10 anos. Uau. E é uma loucura o que acontece, porque isso, em 2003, claro que sou um cara anti-envelhecimento, então você ouve falar sobre isso e pensa, tudo bem, vou tentar. E você injeta por 10 dias, uma vez a cada 6 meses, e ele prolonga dramaticamente os telômeros. Você pode fazer isso e custa $50, entende? Então você pensa, tudo bem, eu quero viver muito mais, eu tenho 7 pilares do envelhecimento, os telômeros são importantes, então vou usar este peptídeo. Uma das razões pela qual eu escrevi o Super-Humano é que não existe ninguém que realmente vai comercializar isso. E essas coisas não são patenteáveis. Mas existe algo que todos nós precisamos saber, porque eu quero viver em um mundo cheio de pessoas mais velhas, cheias de energia e de sabedoria. Porque quando eu tinha 26 anos, a razão pela qual eu conheço todas essas coisas foi porque eu me dirigi magicamente para um grupo sem fins lucrativos de anti-envelhecimento. Estava aprendendo com pessoas 2, 3 vezes mais velhas do que eu. E um dos meus amigos, Mike, estava nos seus 80, e ele está no nosso conselho de administração. E na primeira noite que eu conheci, ficamos fora até as 11h30 da noite falando sobre essas coisas e eu pensei, este cara tem a mesma energia que eu, só que é muito mais velho. Como ele fez isso? E você acaba de perceber que é possível, é simplesmente incomum. Então se pode ser feito, como você faz? E assim, sinto que quando temos um mundo cheio de pessoas que têm essa sabedoria para experimentar coisas, que têm energia suficiente e desejo de retribuir, muito tempo e energia são poupados para que os mais velhos da aldeia não tenham Alzheimer e não estejam em um hospital. Certo? É demais, Então, essa é uma grande parte da minha missão. E conseguir uma coisa de $50 que torne seus telômeros mais longos, isso seria um ROI muito bom. Muito bacana, já tá rolando, né? Ou É chamado algo que... Epitalon. Está aqui. Não é algo que eu faço, eu não vou vender isso, por isso estou falando sobre isso. Epitalon. Epitalon. Esqueci em qual capítulo está, mas escrevi sobre ele. E se você perguntar para seu nutricionista, eles provavelmente saberão sobre. E existem coisas que aceleram a cura, coisas chamadas BPC 157. Você provavelmente já experimentou essa, é uma das injetáveis, ela funciona. E tem outras, tem uma chamada TB500, e você usa elas e pensa, espera aí, todas estas são inferiores a $100 e todas têm efeitos realmente fortes. Então, se você estiver lidando com algo tipo, eu tenho uma lesão, ou isto dói, eu estou olhando para este aspecto do envelhecimento e não quero lidar com isso, meu cérebro não está funcionando, meu cérebro não estava funcionando, eu tinha artrite, eu era gordo, tinha alto risco de derrame e ataque cardíaco, eu tinha praticamente as doenças do envelhecimento antes dos 30 anos, e era uma droga, mas sabe, eu não vou voltar. Pois é. Então agora você me fez perguntar a mim mesmo, qual é o número 7? Eu sei que o número 7 está aí, só para garantir que a minha memória está funcionando. O número 7 é a perda de tecido. E à medida que envelhecemos, você imagina essa pele muito fina. Então vamos falar sobre a taxa de perda de colagênio e depois o que você pode fazer a respeito disso. E se você vai viver por 100, 150 anos, é quase como ter um investimento em uma conta bancária que se acumula. Então, se você está dizendo, vou só envelhecer de forma natural, você vai ter uma pele muito fina quando você estiver velho, ou você poderia... Você tem perda de colágeno, sim, né? Não é apenas colagênio, mas nesse caso é um exemplo de colagênio. Então, sim. É ruim, são colágenos, o que quer que seja. Isso é uma combinação de exposição à luz. Existem coisas como a terapia da luz vermelha, ou apenas a exposição à luz solar. Não precisa de muito sol, mas também não ter exposição é ruim. 20 minutos por dia, né? Sim, e muitas vezes dizemos naturalmente que aquela é boa ou é má. Ela é muito mais ruim do que boa. Mas eu não vou dizer que aquela é ruim, entende? Eu vou dizer para comer a quantidade certa, comer algumas vezes por semana, tudo bem, certo? E é a mesma coisa com o sol. Não é ruim, mas ter uma queimadura solar é ruim, e não ter nenhum também. Portanto, é sobre ter a o sol o dia dosagem inteiro correta. pode causar câncer. Sim, não é? E apenas... Doença de pele Exato, também. todos os tipos de envelhecimento e fotoenvelhecimento. No entanto, se você receber certa quantidade de luz solar, inclusive UVB sem protetor solar, a espessura da pele na verdade vai aumentar. E se comer colagênio ao mesmo tempo, então você tem os blocos de construção para a pele. Na verdade, vou citar os estudos do livro. Você pode mudar a taxa de tecido para diminuir. E você olha para isso e diz, tudo bem, o que está causando esta perda de tecidos? Bom, é a exaustão das células tronco,
Assim, se suas células-tronco se esgotarem, como acontece com o tempo, e se tornarem menos eficazes, você obtém algo chamado sarcopenia, perda muscular. Então, comer a quantidade certa de proteína, e a propósito, é menos do que todos pensam, a maioria das pessoas consome tanta que aumenta o risco de câncer. Não existe ninguém que seja deficiente em proteínas na América, não é? E mesmo... Não é algo que precise Não. muito. Eu fui um vegano durante muito tempo, o que me tornou realmente insalubre, como faz com quase todo mundo. E... desculpem, caras. É verdade. Quer dizer, você e eu conhecemos amigos que realmente viveram isso, como eu. E, eventualmente, você fica tipo, cara, eu não estou bem. E então você se recupera. Eu acabei fazendo isso... Eu fiz isso em 2003, eu acho. E eu só me lembro do sentimento infernal. Rick Rubin estava na palestra do meu programa e ele disse: eu fiquei com 45 quilos a mais de gordura por 17 anos por causa do absurdo vegano. Ele estava bastante chateado com isso. Uau. Mas, então, existe uma grande reação negativa. Mas é o seguinte. Se você está comendo carne industrial, que é o que 99% das pessoas estão comendo, isso também está te envelhecendo, engordando e te dando câncer. Então, a única resposta é comer carne alimentada com grama e você só precisa um pouco disso. Você não precisa de muita coisa, né? E assim, as recomendações de proteínas aqui são definidas com base no peso corporal e etc., mas elas são muito mais baixas do que a maioria das pessoas pensa. E se você quer viver muito tempo, você não precisa de muita proteína. Então, o que você come em seu lugar, você come vegetais e os tipos certos de gordura. Isso é extremamente importante. Se você faz isso e depois faz as coisas que manipulam um hormônio chamado... Na verdade, é um composto de sinalização num hormônio chamado mTOR. É chamado de alvo de rapamicina em mamíferos. E eu escrevi sobre isso em Bulletproof. E, no contexto do envelhecimento, o mTOR faz você construir músculos. No entanto, se for cronicamente elevado, faz crescer células cancerígenas. Então você me pergunta, como vou ganhar músculos? Você quer um mTOR baixo, exceto quando você tem um mTOR alto. Então, o que você faz? Existem 3 maneiras de suprimir o mTOR. É como uma mola. Você empurra para baixo, e então, bum! E então você trabalha os músculos como um louco, e depois você reprime. Então, veja isto. Jejum, isso suprime ele. Exercícios como levantamento de peso suprime o mTOR, e o café suprime o mTOR. Sério? Então, o que aconteceria se você não tomasse café da manhã? Agora você jejua enquanto dorme durante 8 horas, você espera até o meio-dia, toma seu café. Então você está em jejum, já tomou café e levantou coisas pesadas. Seu mTOR é totalmente suprimido. Depois disso, coma suas proteínas, coma um pouco de bife, até mesmo alguns carboidratos se quiser, apenas não coma bombas de açúcar. E o que vai acontecer é que você acaba de obter um ROI muito maior no seu exercício porque fez as coisas na ordem certa. E, depois disso, por não comer muita proteína, você mantém os seus mTOR baixos, assim você envelhece menos, mas ainda tem os músculos que deseja, em menos tempo. Como sou preguiçoso, não quero acordar cedo e malhar 2 vezes por dia como você. Isso soa como uma enorme quantidade de trabalho. Dá muito eu quero jogar trabalho. ping-pong com meu filho. Exatamente. É mais divertido, não acha? É. Então eu pensei, como podemos obter um ROI nos exercícios? Tudo no super-humano é através da lente do ROI. Porque o que eu quero dizer é que você já viu os Upgrade Labs. Eu tenho isso em casa. Eu tenho um laboratório de $1 milhão. Poderia passar 8 horas por dia em tecnologias de rejuvenescimento e não conseguir nada. Certo. Então a questão é, o que leva menos tempo e energia, e tudo tem a ver com energia ainda mais do que tempo, e o que te dá maior retorno. Então, quanta energia eu tenho neste momento, quanto tempo eu tenho neste momento, qual é o meu objetivo, e então, o que eu faço? Às vezes são necessários 3 minutos de crioterapia e isso é tudo o que eu vou fazer, sabe? E outras vezes é algo muito mais complexo. Então, tudo no super-humano é através dessa lente de quanta energia e tempo você tem que investir nessas coisas e o que você quer obter com isso. Certo. Porque, francamente, a maioria das pessoas não precisa de uma transformação de células-tronco no corpo inteiro, a menos que esteja neste ponto bastante rico e planejando viver por muito tempo. Mas se você está com muitas dores, teve um acidente de carro, artrite, e as coisas não estão funcionando bem, talvez você queira fazer isso em apenas uma articulação. Ou, sabe, em áreas Existe específicas. tudo isso, Sim. mas você está mostrando todas as opções que a Exatamente, gente tem, né? isto foi feito para entender o que está disponível. Você já fez uma colônica? Eu fiz uma antes de entrar. Você... Você tá limpo. Eu já fiz uma colônica. Bem, o que você pensa a respeito? São úteis para Elas- eliminar toxinas, ajudam de alguma Elas- forma? Elas dão podem suporte se forem pra bem isso? feitas. A primeira vez que fiz, só tive problemas intestinais muito ruins quando tive exposição a mufotóxico e estava... Isto foi em algum momento nos anos 90. Então era muito mais pesado e simplesmente não... Meu cérebro não estava funcionando como está agora. E tinha uma senhora no Silicon Valley, era uma coisa super esquemática, e você ia para esses apartamentos e era tipo... E eu entendi que realmente não tinha como algo bom sair disso. Mas, novamente, eu tive uma inflamação intestinal crônica por coisas que estava comendo, então eu não ia curar de qualquer maneira porque estava comendo os alimentos errados. E, então,
Desde aí, um amigo me disse, Dave, você deveria ver esse cara. O nome dele é Colin Whisperer. Não. E ele está aqui em Beverly Hills. Não acredito. E... Sim, Donna Gates me falou sobre ele. Donna Gates escreveu The Body Ecology Diet, que é basicamente de onde vieram as lacunas da dieta. Então ela é como uma luminária nesse campo e no da geração anterior de influenciadores da saúde. E... Então... Colin Whisperer. Este cara, acho que tinha 90 anos. E provavelmente ainda deve estar operando. Ele tinha caminhado desde o ponto sul da América do Sul até o Zewa nos anos 30 ou algo assim. Meu E Deus. levou quase um ano para subir até... E ele tem este lugar em Beverly Hills. Ele atende todas as modelos da Victoria's Secret. Fala sério. Eu não estou brincando. Tem 90 anos. O cara mais fascinante que eu conheci em muito Uau. tempo. E ele está colocando tubos e ao microscópio, e ele diz, veja, você pode ver isso saindo. Mas ele tem feito isso por 50 anos. E pulsou a pressão, empurrou aqui, empurrou ali, e fala pra você, você sai dali, não foi nada desconfortável. Mas você sai dali pensando, eu estou super magro, você podia ver meus abdominais, então tinham coisas inflamadas ali. Mas... se você fizer isso todos os dias, ou provavelmente até mesmo todas as semanas, isso vai perturbar suas bactérias intestinais, sua flora intestinal. Não vai ser uma coisa boa. Aqui eu escrevo sobre o número de bactérias no meu intestino. Quadrupliquei o número de bactérias intestinais, o que é realmente importante. Você quer bactérias no seu Muito, intestino, sim. né? E é uma série de espécies. Então passei de 48 espécies para 196. Colônicas provavelmente vão levar você para a direção errada, mas se você estiver doente ou tiver toxinas, Vai querer se provavelmente livrar valia disso, a pena. né? Então eu fiz algo chamado de combustível interno, é um prebiótico, coloquei ele agora no meu café Bulletproof. E eu calculei fazendo a revisão Viomi. É um teste de $200 que diz o número e tipo de espécies e o que eles estão fazendo no seu intestino. Eu estava com 48 e não consigo ter vegetais suficientes quando viajo. Então desenvolvi estas 3 resinas baseadas em plantas. Basicamente, é a seiva das árvores que as bactérias intestinais adoram. E você coloca isso no café, você bebe e... eu bebi e agora eu estou com 196 espécies. Acontece que à medida que você envelhece, existe um declínio previsível das suas bactérias intestinais. Só de olhar para um cocô, você pode dizer quão velha a pessoa que o fez é. E se você tivesse a bactéria intestinal de uma pessoa jovem? Você pode fazer isso, certo? Então, tudo isso é hackeável. Nós apenas não sabíamos o que fazer. Ninguém sabia para qual direção ir. Mas agora, o Viomi tem dados sobre as bactérias intestinais de 100 mil pessoas, certo? E sabemos que existe algo chamado Akkermansia, que cresce do jejum. Então você precisa não comer ocasionalmente, e isso vai reciclar o revestimento do seu intestino de forma mais eficaz. Então você pode olhar para tudo isso e dizer, tem muita coisa aqui, minha cabeça vai explodir. Mas o negócio é o seguinte, no final de cada capítulo tem um conjunto de pontos que diz, apenas faça isto, não precisa saber os porquês. A maioria das pessoas quer saber, você vai esquecer os porquês, mas os pontos estão organizados para que possa dizer, tudo bem, estou considerando fazer isto. Outra coisa, digamos que você está preocupado com o câncer, então talvez você esteja fazendo o alongamento dos telômeros. Bem, células naturais assassinas são a maneira de parar o câncer. Então, neste momento, todos os que estão ouvindo esta entrevista, você tem células cancerígenas em seu corpo. Elas estão aí, todos os dias, e seu sistema imunológico mata elas. Exatamente assim que funciona. Bem, células assassinas naturais. Ok, eu fui para o EC pesado. Tirei sangue, acho que foram 19 frascos de sangue. Uau. E eles cultivaram elas por um tempo, cultivaram minhas células assassinas naturais. Nós injetamos 2 bilhões das minhas próprias células assassinas naturais de volta para restabelecer meu sistema imunológico para ser 20 anos mais jovem. Agora, isso é algo que você tem que ir para fora do país para fazer. É muito longe. No entanto, realmente fez a diferença. Sério? Uma diferença Onde você muito foi? doida, na Panamá? verdade. Acho que essa eu fui para a Tijuana. Mas eles fazem todas as coletas de sangue de mais coisas no Zewa, e depois você vai para lá. Então eles podem fazer em 5 pessoas por mês com a quantidade de crescimento dessas células. É uma coisa bastante incomum. Mas a razão pela qual eu fiz isso é, ok, o que acontece quando você aumenta as suas células assassinas naturais? Bom, aqui está o que aconteceu comigo. Nos primeiros 10 dias, após ter feito aquele tratamento, eu urinava 10 vezes por dia, e minha bexiga estava sempre cheia. Eu não bebia mais água do que o normal, eu não conseguia entender. Eu perdi 3% de gordura corporal nesses 10 dias. Quando as gorduras se metabolizam, eu tenho os dados. Eu tenho uma máquina de $26 mil que mede a gordura corporal. Ela é do Upgrade Labs. É uma que usamos em nossos clientes, então Quando você tá de pé na sua... exatamente. Então eu posso entrar e fazer isso. Então eu tenho os dados. Foi apenas linear. Tum, tum, tum. Eu tive que comprar calças menores. Passei basicamente de 13% para 10% de gordura corporal. E foi incrível. Mas o que estava acontecendo era que eu tinha todas as células imunes do meu corpo dizendo, posso me livrar das toxinas, das células velhas, das células senescentes. E quando a gordura é metabolizada, assim como a corcunda de um camelo, a gordura se transforma em água. Então, eu estava literalmente transformando minha gordura em água. Foi inacreditável. E isso porque eu pesava 136 quilos, eu tinha muita inflamação sistêmica. Alguns desses compostos estavam lá. Isso é muito tempo, doido. é.
Então você está dizendo, tudo bem, não vou fazer esta loucura porque não gosto de agulhas, porque é caro, porque é inconveniente e talvez eu não queira viver até 180. Então, encontrei um estudo, porque sempre encontro a confirmação nos estudos. Acontece que caminhar em uma floresta sempre verde e cheirando os terpenos, os óleos das árvores aumentam suas células assassinas naturais em 20%. Então você pode comprar um tipo de óleo essencial chamado Black Spruce, que é feito para aumentar suas células assassinas naturais. Vai custar uns $20. Então, aí está. Existe sempre uma maneira de fazer a mesma coisa. A maneira gratuita é dar um passeio na floresta. A maneira mais barata é pegar um pouco do óleo essencial e ocasionalmente despejá-lo no seu travesseiro. Você não precisa ser perfeito com apenas coloque um pouco, coloque atrás da orelha, o que quer que faça você feliz. Misture no seu perfume, eu nem mesmo uso perfume, isso é ruim pra você. Pelo menos a maior parte é. Mas se for fazer isso, faça de um jeito orgânico. E o que é realmente caro é se estou em um regime agressivo anti-envelhecimento, tenho câncer, um problema imunológico. Então eu vou pagar para cultivar células assassinas naturais. Mas é o seguinte, o que eu quero é experimentar o mais complexo para poder contar o resultado e depois explicar a ciência disso, até conseguir a coisa mais barata possível e acessível para você. Amei isso. O cara tem que começar a fazer mais isso, começar a fazer a Upgrade Labs. Vamos atacar isso? Vai ser divertido. É isso que eu quero fazer. Então, para uma pessoa que está ouvindo aqui o podcast, que está sobrecarregada, quais são as 5 ou 10 coisas que ela poderia fazer a partir de amanhã para viver constantemente uma vida melhor? Vamos falar... Isso vai ajudar a saúde, com envelhecimento vai e tudo ajudar mais. tudo. Vai ajudar tudo que, no geral, eu vou me sentir melhor, vou parecer melhor, vou ter menos dor, mais isso energia. Fácil. Ok. Número 1, vai ser muito caro. Pare de comer por um dia. Certo. Um jejum total de 24 horas. 24 horas. Quando eu estava gordo e você me dissesse para fazer isso na verdade me deixava irritado. Eu diria, eu tenho que comer a cada 6 horas, caso contrário meu corpo irá morrer de fome. E além disso, se eu não comer a cada 6 horas, eu começo a querer matar pessoas. Ok? Eu tinha um nível de açúcar no sangue instável e um metabolismo muito ruim. Portanto, se você é uma dessas pessoas, faça isso no sábado e avise a sua família. E apenas aguente. E se você estiver pensando, eu não posso fazer isso, se você tomar apenas gordura, e você pode tomar café, pode tomar chá sem adoçantes ou qualquer outro tipo de coisa desse tipo. Se você colocar um café à prova de balas, apenas octanos cerebrais, sem colagênio, octanos cerebrais e manteiga. Ou manteiga, né? Sim, manteiga de ghee. Apenas uma quantidade muito pequena de manteiga. Mais uma colher de chá de octana cerebral, isso vai acabar com a fome da maioria das pessoas que jejuam, de modo que, na verdade, se torna algo muito fácil. Você pode fazer durante um jejum de 24 horas? Você pode fazer isso algumas vezes. 2 vezes? Na verdade, o café é ótimo. Durante o jejum. Não vai atrapalhar o processo, né? Ele o melhora. De fato, a quantidade de cafeína em 2 xícaras pequenas de café, em outras palavras, a maioria de nós bebem xícaras médias, que são 2 pequenas, é mostrada em um estudo da UC San Diego, que aumenta a produção de cetonas, duplica as cetonas. As cetonas te deixam cheio. Então, normalmente, se você tomar o seu café da manhã, você vai estar realmente cheio. Você bebe o seu café e tem menos fome. E isso é muito legal. Agora sabemos por que ele é um supressor de fome. Você coloca a octana cerebral lá dentro e ela faz com que as suas cetonas se soltem ainda mais. E de repente você pensa, sim, acho que é hora do almoço. Eu poderia até tomar um pouco mais deste café e já estaria bem. Então à noite você pode estar com um pouco de fome, mas vai dormir de qualquer forma. Você acorda na manhã seguinte. Então jejuar uma vez por semana, ou mesmo a cada 2 semanas, vai fazer com que você viva mais, se sinta melhor, tenha o cérebro atento. Tudo muda no seu metabolismo. Sério? E se isso for demais, basta tentar pular o café da manhã e almoçar tarde. Então aprenda. E aprenda a ensinar ao seu corpo que se você puder ficar sem comida por um breve período de tempo, você estará melhor. É verdade. Se você tem um jantar às 6 e depois termina às 7 e fala, vou esperar até jantar do dia seguinte, vou tentar dormir mais cedo e tomar café aí está pela o manhã. seu jejum de 24 horas, não é nada demais. Tão difícil assim. Sim, Talvez eu faça isso hoje. Ontem eu jantei às 5 e 4 horas. Eu vou esperar até às 5 horas de hoje. Não. Uma xícara de café, água. Sim, a água é ótima. Tá ok, né? Sim, agora um aviso, ok? Se você acabou de sair de um avião, se teve um treino pesado, uma briga enorme com seu cônjuge, ou se está em ovulação, ou prestes a isso, esses provavelmente não são os melhores dias para jejuar, porque você já tem exigências suficientes sobre o seu corpo. Você acabou de terminar uma maratona? Entende? Vá comer. Então, faça o jejum em um momento em que você não esteja excepcionalmente estressado biologicamente, emocionalmente ou fisicamente. Fazer isso vai mudar tudo. Não custa nada, requer uma pequena quantidade de força de vontade, o pequeno hack com o café realmente funciona, e você ainda obtém todos os benefícios do jejum. Entrevistei os melhores especialistas para fazer especificamente essa pergunta para eles, porque meu entendimento é que um pouco de gordura durante um jejum não ativará a insulina e não fará outras coisas. Então tudo bem, isso existe que quer dizer. uma ciência muito boa por trás disso. Eu fui muito fundo nisso. Certo, Sim, legal. então, primeiro passo, não comer. Segundo passo, aprenda a dormir. E
Eu escrevi um capítulo inteiro no Super-Humano sobre o sono, e ainda existem diversos problemas sobre o sono dos quais eu não falei. Aqui está uma coisa que importa drasticamente. Cortinas blackout. E isso significa que não existe luz ao seu redor. Tem um estudo feito no Japão com 800 pessoas de 60 anos de idade ou mais. E eles descobriram que a quantidade de luz que vem ao redor das cortinas, apenas da luz média da rua, era suficiente para aumentar a depressão em 63%. Meu Deus. Então você ainda vai dormir, diz a si mesmo que não tem um problema, olha o meu celular, vou dormir a noite inteira, mas você tem um sono de lixo. É sobre a qualidade do seu sono. Eu te mostrei minha pontuação de sono. Isso é um sono altamente eficaz. Então, eis o que fazer. Apague ou diminua as luzes da sua casa. Deve ficar escuro à noite, porque o seu corpo está escutando a cor da luz. Se você acender as luzes brilhantes do banheiro às 2 da manhã quando vai fazer xixi, o resto da noite é destruída, entende? Por isso, eu tenho luz vermelha no banheiro. Sério? Sim. Onde você conseguiu? Na Amazon, lâmpadas LED vermelhas são baratas e você já tem um pouco de luz noturna que faz isso. E eu uso os óculos True Dark antes de deitar, o que me ajudou muito. Mas há outras coisas que você pode fazer. Levantar 15 centímetros a cabeceira de sua cama. Basta levantar a altura para que a sua cama fique em um ângulo como este, não em um ângulo agudo, são apenas 15 centímetros. Todos os tipos de mudanças no fluxo sanguíneo que estão associados com a redução do envelhecimento. Basta levantar e... Basta colocar alguns ficar blocos. mais ou menos nesse Sim, coloque ângulo, blocos né? sobre a cabeça de sua cama. Sério? Sim, apenas um pouco na ponta e acaba dando certo. Animais nunca fazem isso, eles sempre encontram uma colina e colocam a cabeça um pouco para cima. Exceto nós que temos camas perfeitamente planas. E existe todo tipo de dinâmica sanguínea, mudanças na pressão sanguínea e no cérebro que tem a ver com a noite. O cérebro se lava a si mesmo usando o líquido espinhal cerebral. Funciona melhor quando tem um pouco de gravidade para ajudá-lo. Para Sim, com quem isso. diria, não é? Mesmo se forem 6 centímetros, Provavelmente como mais funciona? 15 centímetros está estudado. Você pode comprar blocos de madeira. Fica mais fácil desse jeito. Muito bem, interessante, legal. Estas são apenas pequenas coisas, mas aprendendo a dormir bem, os óculos True Dark para mim dobraram meu sono profundo. E isso foi a última coisa para... Fazer isso antes de deitar, né? Pelo menos por meia hora. Se você tá vendo TV, você Sim. tá com E eles. se estiver usando o seu celular, apenas certifique-se que esteja super dimado e coisas assim. Todo mundo fala sobre isso, a maioria não faz. E tem que entender, existe um tempo de 48 horas de atraso. Se olhar para luzes brilhantes esta noite, o sono da noite seguinte vai ser afetado. Somos realmente sensíveis à luz, muito mais do que pensa. Então você vai ver, tem muitas fotos nas redes sociais, estou usando este tipo de óculos aviador vermelhos. E eles são realmente patenteados para os espectros que estão bloqueando. Mas sim, eu só digo para as pessoas que sou um cantor de uma banda rock famosa ou qualquer coisa, isso e mais os meus sapatos de aparência estúpida, as pessoas devem me Eu achar gosto esquisito. disso, Eu acho que tá tentando comprar aquela empresa. Falou? Espero que ele faça isso. Pra reconstruir ela. Eu adoro Five Fingers. E você sabe sobre esses pinos que estou usando? São legais, servem pra quê? Esses são cristais maias. São da Tosha. Eles fazem Oh, um meu salto Deus. de DNA que sobe em cada Isso é perna para o incrível, meio, para cara. elevar Cala a testosterona. boca. Eu não consigo acreditar Estou te falando. nisso. Acabei de comprar na Amazon. Pode... Eu uso para irritar um amigo que odeia os meus sapatos. É engraçado. Mas eu gosto da história da testosterona. Eu gosto disso, eu gosto bastante. Tá bem, então... Coisas pra fazer ok. em 24 horas, pra aprender a dormir Certo? melhor com Até essas agora não dicas, gastamos então... nada além dos blocos de madeira para a cama, não é? 15 Ok? centímetros. E eu tenho que dizer, no entanto, se você fosse monitorizar o seu sono, o anel hora, todos que eu conheço que têm melhoraram o seu sono. Caramba. Quer dizer, minha mãe, todos que têm é sempre, eu não sabia, mas eu faço uma coisa e na verdade consigo uma pontuação melhor. Isso só aumenta a sua consciência, porque não somos bons em saber se temos uma boa noite de sono ou não. Tem que verificar. Sim, e Precisa é libertador, verificar, mas são né? alguns bons dólares, certo? É dinheiro real, mas valia a pena. Então, a seguir, para viver muito mais tempo, Ou pra ser mais saudável. não coma coisas fritas. Nunca. E não me Ok. importa se está frito nesse tipo de gordura... Legumes fritos. Não, sem legumes fritos. Você pega uma couve, frita ela vai ter um bom gosto, mas vai ser ruim para você. E aqui está o porquê. A quantidade de inflamação no corpo, depois de uma refeição com coisas fritas, não me importa se é peixe frito ou batatas fritas, não importa. Isso aumenta a inflamação por 2 dias. Um cigarro dura de 4 a 8 horas. Então é literalmente melhor fumar um cigarro do que Certo. comer um prato de batatas fritas. E Ok. é muito importante. Não posso comer batata Bom, frita, elas são então? fritas. Asse as malditas batatas fritas, não é assim tão difícil. Asse elas e depois coloque uma manteiga muito boa nelas. O sabor é o mesmo. Eu sei, mas os restaurantes, eles não Eu sei. fazem assim, É porque né? os restaurantes, eles fritam elas nos piores óleos, nos Eu que foram sei. reutilizados. Você tem que dizer não. Você tem que olhar pra isso e pensar, isso não é comida, eu não vou fazer isso. Não e é repare na mesmo. qualidade do sono. Quando você come coisas fritas, repare nos próximos 2 dias. Como está sua pele? Simplesmente não valia a verdade. pena.
É verdade. Economize essas calorias para algo que seja realmente bom, como sorvete ao invés de batatas fritas. Eu É uma vou comer troca muito todo melhor. dia. A sério, o sorvete é muito menos prejudicial. Então ok? eu vou tomar Feito. sorvete todo dia. Tá tudo certo, então. Então não Sim. coma fritos. E em termos de outras coisas que você pode fazer para combater o envelhecimento, eu falei um pouco do jejum de 24 horas, o jejum intermitente, por mais dias. Basicamente, qualquer hora que você reduza comida ou reduza suas calorias, vai É ser bom. bom para você. Você tinha falado de jejum Eu já de fiz um 4 jejum de dias? 4 dias e você obtém mudanças metabólicas reais após 48 horas de jejum. Sério? E os primeiros dias são péssimos, mas se fizer esse truque da octanagem cerebral do café, vai ser fácil. E depois disso, se sente incrível. 48 horas. Sim, depois de 48 2 horas. dias. Sim, sim. O segundo dia é quando você só pensa em comida o tempo todo. O tempo todo. Quero Certo. comer, porque É um você tá hábito. acostumado, né? Não é? Mas depois de abandonar o hábito, você pensa: tudo bem, acabei de perceber que não preciso disso. Se você fizer isso, apenas dormir melhor e aprender a comer menos, vai se sair muito bem. Mas se você cronicamente come menos, você está sempre com fome, então sua vida é péssima. O que é mais eficaz para reduzir o envelhecimento é, na verdade, cortar suas calorias em 1/3. Bem, de todas as pessoas que fazem isso, eu conheço talvez uma dúzia delas. São todas super magras e, eu tenho frio o tempo todo, mas me acostumei. Sua vida é uma droga. Não faça isso. Isso não é bom. Quem quer viver 180 nessas condições? Ninguém. Ninguém. Mas acontece que se não se come por um breve período de tempo, o que acontece é que suas células no corpo dizem: acho que se não posso ficar esse tempo sem comer, devo ser fraco. Então, elas removem aquela parte do corpo, os pequenos componentes subcelulares antigos, e constroem novos componentes mais jovens que têm energia para assumir. É quase como levantar peso para suas células, mas não é preciso levantar pesos. Você acabou de dizer para elas: ei, sejam resilientes, entendeu? E assim, se você fizer isso, vai ver mudanças mágicas na sua saúde. Vamos falar de exercício, certo? Todos sabemos que exercício é bom, então quanto mais exercício, melhor, certo? Mas existe um porém nessa resposta. Alguns tipos deles, Sim. Acontece que existem dois conjuntos diferentes de pesquisas que se sobrepõem. E aqui está o exercício mínimo necessário para viver um longo período de tempo. 20 minutos de caminhada todos os dias. É isso aí. Não é preciso respirar com força, não é preciso fazer nenhuma loucura. É bom mover mais, subindo e descendo as escadas. Na verdade, não é nenhum exercício, é apenas se movimentar. E depois, 1 ou 2 vezes por semana, se você quiser mais, se isso te deixa feliz, por 15 minutos, faça algo que te dê vontade de vomitar. Certo. O que isso significa é: corra um sprint, descanse. Sprint, descanso. Treinamento em intervalos de alta intensidade. E tem uma nova bicicleta de exercício chamada Carol. Eles fizeram uma série de pesquisas. Existe um treino de 9 minutos que não faz você suar. E tudo isso é uma série de 10 segundos de super intensidade, como se um tigre estivesse perseguindo você correndo, seguindo de um acalmamento o mais rápido possível. E em seguida, fazendo isso novamente e depois se acalmando. O que acontece é que o ritmo de mudança do ritmo cardíaco está te causando benefícios. Interessante. Portanto, você faz isso 2 vezes por semana, levanta coisas muito pesadas até não poder mais, corre muito rápido até não poder mais, depois faz uma pausa e faz de novo. Faz isso 2 vezes por semana, assim, 1 ou 2 breves momentos de dor, e no resto do tempo vou passear como cachorro, meus filhos, ou um colega de trabalho. Isso vai manter você jovem. Você pode fazer mais, mas isso não é necessário. E cada um deles ressuscitará mitocôndrias, causando mudanças no fluxo sanguíneo. Eu não estou pedindo para que você saia e vá para o ginásio 1 hora por dia. A maioria das pessoas, como eu costumava fazer isso quando tinha 136 quilos, 1h30 por dia, 6 dias por semana, metade peso, metade cardio, sem falhar. Eu tirava folga aos domingos. Eu pensava: não me importo se estou doente, não me importo se tem exames para fazer, vou para um maldito ginásio, não vou ser mais gordo, não vou fazer outra cirurgia no joelho. Depois de 18 meses disso, ainda estava com 136 quilos e eu disse: bom, pelo menos eu estou forte, eu vou jogar laser tag. Esporte de alto risco, certo? Eu me agachei, lesionei meu joelho, outra cirurgia no joelho. Cara. E eu pensei: cara, eu estou tentando. Juro por Deus, eu tenho os registros, eu fiz todos os dias, eu estava fazendo uma dieta de baixa gordura. Foi tipo, esse foi um desses momentos, eu pensei: cara, isso não está funcionando. Então, se o exercício é bom, mas é melhor, isso é mais lógica. A dose certa, a quantidade certa de exercício é boa. Eu acabei de te dar a dose mínima. Se você fizer isso, você pode andar por 20 minutos por dia, pode pular uma refeição. E você pode prestar atenção no que faz antes de dormir e certificar-se que você dorme bem. Se você apenas fizer essas 3 coisas, isso mudará toda a sua vida. Talvez queira ter um pouco de gerenciamento do estresse em cima disso. A meditação é uma coisa boa. Eu dirijo um instituto de neurociência onde usamos eletrodos na sua cabeça, assim você pode fazer 40 anos de meditação em 5 dias. Eu já fiz 4 meses disso, é por isso que posso escrever livros, dirigir uma empresa e fazer todas as coisas que faço. Mas o negócio é o seguinte: exercícios de respiração. Eu fiz a arte de viver por muitos anos. É uma forma de respirar que saiu da Índia, onde você coloca os seus braços em diferentes posições e move coisas ao redor dos seus pulmões. Existe a respiração de caixa, da qual falou a parte, a respiração Ujjayi. Vá para uma aula de yoga, aprenda pranayama, aprenda a respirar. E aprenda alguma forma de meditação, nem quero saber qual é.
Se você fizer isso durante 5 minutos por dia, 10 minutos por dia, novamente, quanto mais meditação melhor, acontece que o caminho mais rápido para o budismo, e tenha em mente que descobri a ideia do café bulletproof no Tibete, aprendendo meditação com os mestres. Por isso, eu estou dentro disso, mas o caminho rápido para o budismo, eles avisam você, nos textos antigos e os psicólogos modernos, bem, você poderia ficar totalmente iluminado em uma vida, mas muitas pessoas enlouquecem. Então, existem pessoas que dizem que a meditação é perigosa. Eu diria que a recompensa do risco é muito forte. Mas é o seguinte, só porque alguma meditação é boa, não significa que você será uma pessoa ruim se não meditou durante 1 hora. Você não precisa meditar por 8 horas para ser uma boa pessoa. Você pode querer ir fazer uma vipassana se sentir chamado para isso, mas não se trata de fazer muita coisa. É como fazer exercício. Se você fizer disso uma montanha, não vai fazer. Então você dormiu melhor do que antes, meditou pelo menos 5 minutos, talvez com alguns exercícios respiratórios, você pulou uma refeição. Isso aí. Não é tão difícil assim. E se você fizer essas coisas, eu escrevo no início do livro sobre os 4 assassinos: câncer, doenças cardíacas, diabetes e Alzheimer. Se você apenas fizer essas coisas, para evitar as 4 coisas que mencionei, seu risco diminuirá tanto que você não será mais mediano. Esses não serão os 4 assassinos para você. Provavelmente terá 20% de chance de ter alguma dessas coisas e 80% de morrer por outra coisa. E se você fizer os outros 7 pilares do envelhecimento, pelo menos a maior parte deles, a probabilidade de algo que o leve daqui para melhor será de um caminhão batendo em você quando tiver 120 anos. Certo. Ou talvez... Ou entrar no foguete para tentar ir pro espaço. Ou talvez você morra na cama, se exercitando na cama. E isso não é uma situação ruim, não é? Exatamente. E isto é o que o envelhecimento costumava ser, Luiz. E isto é o que está faltando. A maioria das pessoas dizem, porque eu gostaria de ter 180 anos, você usa fraldas, tubos, não se lembra o seu nome, fica totalmente dependente de outras pessoas, sente o seu cérebro indo embora e... Cara, isto não é o que o envelhecimento foi ao longo de toda a história. Na maior parte do tempo, as pessoas eram... Sim, você está um pouco mais velho, envelheceu, mas foi venerado como ancião da aldeia, tendo sabedoria e respeito. E, ao fazer isso, eventualmente você adoeceu e morreu. Isso pode levar 1 semana, 1 dia ou 2, ou você simplesmente vai para a cama e acorda morto. É assim que normalmente funciona. Este longo período prolongado de convalescença e sendo inválido não é natural, não é necessário. Não é o que está acontecendo com as pessoas que até mesmo fazem algumas dessas coisas. Então, tire essa foto, você se livra dela e diz, quando eu tiver 100 anos de idade, eu vou ser... saudável. Brincando com os meus netos. Vou retribuir para a minha comunidade. E eu vou ter 100 anos de experiência para compartilhar. Uau. Você sabe o que é 100 anos? Pense em 1919. Estávamos lutando na Primeira Guerra Mundial a cavalo. Uau. Eles ainda usavam a cavalaria na Primeira Guerra Mundial. E quando as pessoas dizem, Dave, como você usa pensar que vai viver mais 134 anos? Eu conheço as pessoas que fazem a pesquisa. Temos o PubMed, temos a internet, podemos encontrar conhecimento sem esforço. Podemos ouvir podcasts. Você não podia fazer isso antigamente. Você só poderia ouvir um programa de rádio controlado por 3 grandes empresas de mídia, certo? E tudo é mais fácil, mais rápido, mais divertido e mais emocionante. E o campo anti-envelhecimento é baseado em décadas de pesquisa moderna e em séculos de pesquisa em mosteiros, na medicina tradicional chinesa, na Ayurveda. Toda grande linhagem de medicamentos tem o anti-envelhecimento em seu núcleo. Os cientistas modernos que veneramos como Francis Bacon, todos eles estavam trabalhando em algo chamado de filosofia natural, também conhecida como alquimia. Alquimia era a arte da imortalidade, não transformar chumbo em ouro. Assim, os avanços da ciência moderna foram todos baseados em pessoas tentando viver para sempre. Uau. Fazer isto está em nosso DNA principal. A coisa é que agora nós podemos realmente fazer, e é o momento mais legal para estar vivo. E você tem que entender que a velhice significa eu tenho uma boa aparência, eu me sinto bem, eu sou independente. E eu sou sábio porque aprendi com meus erros. Dos meus E erros, eu ainda estou tendo sexo bom. Isso é ótimo. E, nossa, você está comendo bacon. A vida é boa. Eu gosto disso, Quando dizem que você fica melhor com a idade, isso deveria ser um incentivo a você fazer o que é Absolutamente. certo, né? Por isso eu espero que fique melhor com o tempo. Eu amo isso, super humano. Já está vendo agora na Bulletproof a dieta à prova de bala para envelhecer e talvez até viver para sempre. É muito poderoso, muitos conteúdos incríveis e você pode ver Sim. os capítulos e ler o passo a passo também, você pode fazer tudo isso. Mas leia isso aqui, galera, onde é que eu posso encontrar isso aqui agora? Você pode Onde é o melhor lugar? comprar onde preferir comprar livros online. Está na Barnes & Noble, Amazon,
E se você me enviar uma cópia do seu recibo no daveasbury.com, tem uma série de 8 entrevistas que fiz com líderes no campo anti-envelhecimento que não fazem parte do meu podcast. Elas são uma série limitada e exclusiva, estudando para as pessoas como agradecimento por terem comprado o livro. Adorei isso. E devo dizer, olhe, se as pessoas leram seu livro e não te deixaram uma avaliação, você só tem que... As pessoas, os autores, muitas vezes não expressam o quanto isso é importante. É muito importante. Eu leio minhas críticas. Você lê as suas na Amazon. Claro, com certeza. Porque você quer saber como eu me saí. É a maneira mais direta. E se você disser para as pessoas que era um livro que valia a pena ler, então se você não tiver avaliado ele ou qualquer outro, vá avaliá-los. Se você gostou do Super-Humano... Deixa uma review, né? Deixe uma avaliação Deixa também. uma review. Para que saibam qual parte do livro ajudou mais e como melhorou sua vida. É super útil. Confira, você tá nas redes sociais, você tá no... Dave.asprey no Instagram, daveasprey.com, bulletproof.com para todas as coisas legais que eu faço. Faça o café, a prova de balas, faça jejum. Isso vai fazer com que você fique Sim. menos faminto. Eu prometo que eu vou comer bem. Já faz umas 20... Já passaram 19 horas. Mas você fez uma prova de bala esta manhã? Eu fiz Certo. essa manhã. Eu tô com ela 2h30, bebi aos poucos, ainda me resta um pouco e eu não tô com fome. Deve estar Então eu vou ficar funcionando. mais 5, 6 horas, vou ter minhas 24 horas de jejum enquanto eu falo Apoiou com a você. ideia? Eu vou tentar algumas outras coisas. Então, Dave, muito obrigado. Luiz. É muito legal você ser uma cobaia pra todos nós. Fazer constantemente essas coisas assustadoras que a gente tem medo pra mostrar que é possível. Eu aprecio muito o que você faz. É muito legal ter você aqui, cara. Obrigado. Eu aprecio o seu trabalho, Luiz. Você está mudando Valeu, o mundo irmão. de uma É boa muito maneira. importante pra mim. A verdade é que essa depressão e ansiedade não são doenças, são apenas instintos de sobrevivência. Está dizendo a você: ei, preste atenção, tem alguma coisa acontecendo, você precisa descompactar. Algo não tá funcionando como deveria. Algo não está funcionando e está se manifestando como um padrão que precisa ser tratado.